Qual é o momento mais importante da história? Nós precisamos entender que desde 1844 até agora está acontecendo algo extraordinariamente importante na história do planeta Terra. E nós precisamos entender de que dentro do contexto do plano da salvação, isso é fundamental para as decisões daqueles que vão se salvar ou vão se perder. Quando Jesus morreu, por exemplo, nós que não existíamos, tínhamos chance de salvação? Nós não existíamos. Não é? Nem se pensava nisso, não tinha como. Agora, qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz, o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? Vamos analisar um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse juízo investigativo. Analisemos algumas coisas mais. Você sabe que em 22 de outubro de 1844 se cumpriu a profecia de Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 fala de um livrinho que foi doce na boca e amargo no estômago. Correto? E nós não temos tempo aqui de estudar esse texto, quem sabe em outro momento a gente pode estudar, mas esse livrinho nada mais é do que o livro de Daniel, que foi estudado com muita intensidade ali, não é? Momentos antes de 1844, de maneira especial de 31 a 44, com Miller, e aí surgiu o movimento millerita, a ponto de os historiadores dizerem que 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, das 17 milhões que existiam, se tornaram milleritas. Não é? E aí, interessante, não é? O que isso aconteceu. E isso fez com que se despertasse um estudo maior do livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele abre então essa situação de um evento muito importante, que a princípio eles pensavam que seria na Terra, mas logo em seguida, no dia 23 de outubro, um cidadão chamado Hira Edson, e ele menciona isso anos depois, ele então estava, depois de ter ficado um tempo no celeiro, orando com aquele povo milerita que não sabia o que tinha acontecido, porque eles esperavam a volta de Jesus. Eles então passam por um milharal, e possivelmente ele e Crozier, que era um outro pioneiro. E aí então ele diz que vê o céu se abrindo e vê Jesus saindo do lugar santo do Santíssimo no santuário celestial. Eles não tiveram, com certeza, luz, porque não leram Hebreus, capítulo 8, por exemplo, verso 1 e 2, que é muito claro, que diz o quê? Que Jesus está hoje no santuário, não feito por mãos humanas, no céu. Eles não tiveram a luz propositalmente, Deus não permitiu que eles soubessem disso. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o momento mais importante da história do planeta Terra. O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. O que significa esse juízo? Significa que o momento mais importante da história do planeta Terra começou a ser escrito. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que, de repente, fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na volta de Jesus, tudo estará definido. Qual é o momento de definição? Qual é o momento em que há chance? Qual é o momento que há graça ainda? A partir de 22 de outubro de 1844, até momentos antes da volta de Jesus, que nós, em teologia, chamamos esse momento de o fechamento da porta da graça.